Olá, eu sou Valdir Stornagel e esse é o podcast Entre Linhas, um podcast de encontros, conversas e orações. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Temperatura alta. Nestes últimos dias eu fui surpreendido e fiquei assustado com o resultado de uma pesquisa feita entre os dias 3 e 13 de agosto e que tinha como tema Violência e Democracia, Panorama Brasileiro pré-eleições de 2022. A pesquisa foi levada a efeito por uma parceria entre a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O resultado desta pesquisa foi de que 49,9% das pessoas entrevistadas têm muito medo de ser agredida fisicamente pela sua escolha política ou partidária. Muito medo. 17,6% disseram ter pouco medo, enquanto 32,5% disseram que não teriam medo, não têm medo. Entre os vários itens pesquisados, também se perguntou quem tem medo de ser ameaçado por sua escolha política ou partidária, e de forma similar, 45,2% disseram ter muito medo. 17,4% disseram ter medo e 37,2% disseram não ter medo. Eu disse que fiquei assustado com o resultado dessa pesquisa. Fiquei assustado não quanto a mim ou minha segurança, eu fiquei assustado com o clima de agressividade e intolerância que vivemos neste país, neste momento. Aliás, que país é este no qual 67,5% da população dizem ter medo de experimentar violência num tempo e num dia que deveria ser de celebração da liberdade, a liberdade de votar e de escolher os seus representantes para os poderes legislativo e executivo deste país. Que país é este no qual a gente é convidado, convocado a votar e o faz com medo e não com liberdade e até com o sentido de uma alegria comunitária e participativo? Que país é este? Por um tempo até fui cativado pelo mito do brasileiro cordial e alegre, para logo me dar conta de que somos um país violento, injusto e profundamente desigual. Somos um país marcado por uma agressividade e por uma violência latente. Aliás, não apenas latente, mas realizada, como a vemos nestes últimos tempos. Uma latência que encontra especialmente nas mídias sociais os seus canais de expressão sem freio, sem limite e sem vergonha. Somos o Brasil da violência sem vergonha. O que torna a este quadro, digamos, mais triste e inquietante, é que carecemos, de fato, de uma liderança, carecemos de estadistas que sejam construtores de paz. A paz que não esconde a verdade, mas a paz que busca a verdade como companheira da justiça e da misericórdia. Verdade, justiça e misericórdia são essenciais na construção de uma paz que seja real e que gere cultura, ou seja, que gere processos coletivos e comunitários de vivência. Uma das perguntas que você, de repente, também está se fazendo e uma das inquietações que falam alto dentro de mim tem relação com as nossas igrejas evangélicas, com o número crescente dessas igrejas
evangélicas neste nosso país e até neste cenário que nós vivemos no atual momento. A pergunta é necessária. As igrejas são construtoras de paz ou elas são fomentadoras de discórdia, separatismo e sutis ou até não tão sutis formas de violência? O meu receio é de que, de uma forma geral, não sejamos apenas, entre aspas, iguais a todos, fecha aspas, mas fomentadores da suspeita, do cancelamento do outro que não concorde conosco. E assim nos tornemos uma comunidade que é igual às outras comunidades, por assim dizer, da nossa sociedade. Quanto mais eu mergulho na palavra de Deus, tanto mais eu percebo que ela é uma palavra que nos chama à paz e que nos convoca à convivência com a verdade, a convivência com o respeito, a convivência com a justiça, a convivência com o acolhimento ao outro. Estas são marcas de uma comunidade que se identifica com o Jesus dos evangelhos. E essas são marcas que a nossa sociedade carece e para as quais precisamos, de alguma maneira profunda e intensa, nos converter em sensibilidade ao sopro do Espírito e à força da palavra de Deus. Deus nos chama a sermos construtores de uma comunidade que exala a cultura da paz. Deus nos chama, o Espírito de Deus nos convoca a sermos aqueles que vivenciam a experiência testemunhal de uma comunidade que sabe conviver com o outro, aceitar o outro e deixar com que a presença do Cristo marque a cada uma de nossas vidas e a nossa própria comunidade. O que eu gostaria, e aliás o que eu faço através desse podcast, é convocá-lo à oração. Ore comigo, oremos juntos por esta nossa conversão. A conversão para esta obediência evangélica a vivermos numa comunidade que é testemunha da paz, da justiça, do amor e da verdade. Ore comigo para que sejamos sinais desta paz com justiça, em nome de Deus, no próprio seio de uma comunidade violenta, discriminadora e alimentadora das fake news. Oramos juntos para que o medo seja transformado num exercício de cidadania, uma cidadania na qual todos e todas possamos votar nas próximas eleições com paz. Na oração ainda de que os resultados destas eleições sejam respeitados e aqueles que forem eleitos se comprometam com um país com mais justiça, um país com mais verdade e um acolhimento especial àqueles que são os mais carentes na sociedade na qual nós vivemos. Aliás, é isso que Deus quer para nós. É isso que Deus espera de nós. É isso que, conforme o testemunho da palavra de Deus, se espera da comunidade que quer ser a comunidade de Jesus. Um profeta, que foi Miqueias, deixou isso muito claro quando ele diz, olha, já está claro, para repetir essa palavra, já está claro o que Deus espera de nós. E isso está registrado em Miqueias, capítulo 6, no versículo 8. E que o que Deus espera de nós é que nós pratiquemos a justiça, nós amemos a misericórdia e nós andemos humildemente com o nosso Deus. E que assim, vivenciando a justiça, a misericórdia,
andando com Deus em humildade, nós sejamos testemunhas de um novo jeito de viver, de um novo estilo de vida que honra a Deus, que abraça o outro e que se estabelece como uma comunidade de serviço na sociedade na qual nós vivemos. A temperatura alta que nós vemos em nossa sociedade é a temperatura da violência, da ira e do medo. O povo de Deus é convocado a uma outra temperatura alta, a temperatura da paz, a temperatura do cuidado, a temperatura da justiça e de uma verdade marcada pelo amor, e de um amor que se vive em verdade. Caminhemos, portanto, para esse próximo gesto eleitoral com essa afirmação que Deus já nos deu na sua palavra, em justiça, em misericórdia e andando humildemente com o nosso Deus. E que assim sejamos sinais da comunidade do reino de Deus na nossa sociedade. Paz seja conosco.